Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A crueldade contra animais tem chamado a atenção da sociedade. Cães e gatos, por exemplo, têm sido confinados, abandonados e até maltratados por seus donos. Por isso, a aplicação efetiva das leis em defesa dos animais vem sendo muito debatida. O desinteresse das autoridades em apurar esse tipo de crime, o conflito de atribuições, especialmente quando se trata de atender casos de animais domésticos vítimas de violência, é um problema. Nos Estados Unidos, as leis são duras para quem maltrata animais. Dentro desse contexto, há muito tempo, delegacias de defesa dos animais vêm sendo pleiteadas por ambientalistas, defensores e protetores dos animais e organizações não governamentais. No estado de São Paulo já existem pelo menos 2 delegacias especializadas. Portanto, para abordar o tema, convidamos a Procuradora de Justiça Maria Valesca Trindade Cavalheiro, que também é presidente da Associação Bichoterapia, sediada em Porto Alegre. Doutora Valesca, é um prazer tê-la aqui conosco no programa. Delegacias especializadas na proteção, na defesa dos animais é a saída? Antes de mais nada, eu gostaria também de te cumprimentar e dizer que o prazer é imenso da minha parte e é uma oportunidade até para se abordar um assunto que hoje está tão em pauta, porque a defesa ambiental e a fauna e a flora são o ambiente, embora alguns considerem só a flora, né? Mas a Constituição não faz essa distinção. E sempre que a gente tem a oportunidade de fazer um esclarecimento nesse sentido, da importância do ecossistema como um todo, eu fico muito grata, Marco Aurélio. Exatamente o termo que eu gostaria de usar para ti. Obrigada pela oportunidade. As delegacias talvez não fossem uma solução absoluta, mas como as delegacias de hoje comuns não são uma solução absoluta para a segurança pública, né? Mas seria um grande avanço no sentido de que as pessoas que ficam descontentes em presenciar determinados atos de maus tratos e tortura a animais, seria uma possibilidade de elas terem pelo menos um órgão para fazerem as suas ocorrências e também pressionarem na agilidade dos fatos. Porque hoje o que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, que é onde mais ou menos eu conheço, nós temos, as ocorrências nesse sentido são lavradas em delegacias comuns. E a gente sabe que a polícia não consegue nem dar conta dos crimes contra os humanos, né? Então, realmente fica num arquivo morto, fica levado ao esquecimento e as pessoas começam a se desestimularem em levar esses assuntos adiante. E a questão deste crime ambiental, ela tem a tendência a um crescimento que não se sabe até onde vai e se vai chegar num ponto que vai ser impossível estancar. Porque isso é um câncer humano. Porque as pessoas hoje, como nós falamos no início, elas estão mais conscientes da importância do meio ambiente, enfim, ó, pelo menos uma grande maioria, a nível nacional, e elas não estão encontrando uma resposta, elas não estão encontrando um apoio de órgão nenhum nesta área específica. Pois é, nos Estados Unidos, como dissemos na entrada do programa, já existem essas delegacias, policiais que estão atentos aos maus tratos. E agora as comunidades de Jundiaí, me parece, e Campinas, em São Paulo, estão muito satisfeitas, porque lá existem essas delegacias. Não seria bom para todos se em todas as cidades, né, existissem essas delegacias? Seria importantíssimo isso. Além de bom para todos, para a saúde mental das pessoas, seria importantíssimo. A propósito disso, a nossa ONG, quando ela teve seu início, nós tentamos mobilizar as pessoas para que se criasse um distrito policial a nível municipal que fosse, né, com um fim específico de atender à ocorrência de maus tratos aos animais.
Acontece que o movimento popular, ele exige uma certa divulgação, na época nós tínhamos que fazer isso boca a boca, as pessoas têm que trabalhar, enfim, né, e conseguimos uma série de assinaturas, passamos um fim de semana no BRIC da Redenção e conseguimos coletar várias assinaturas. Dentro do Ministério Público também consegui muitas assinaturas, mas aí não conseguimos o suficiente a fim de encaminhar um pedido de que se criasse esse distrito, né? Mas eu tenho a impressão até que eu tive a oportunidade de falar sobre isso num fórum de bem-estar animal que eu fui na Câmara Municipal. Eu tenho a impressão que isso talvez fosse uma coisa que fosse bem vista pelos políticos, né? O que faltou, na verdade, foi quórum para nós, né? E a iniciativa se bem que essa iniciativa, o próprio Estado ou o município pode ter de ofício, porque se tratando de maus tratos, tem muitas pessoas particulares, pessoas comuns, cidadãos comuns, que a gente sabe que praticam os maus tratos, mas o que mais me preocupa, e que também tem a obrigação de coibir, porque existe uma lei federal, a 9.605 de 98, que ela penaliza, inclusive, os maus tratos. Então, todos nós temos que evitar isso como um crime comum, né? Mas ao Estado, ao município e à União, essa norma de coibição de maus tratos, ela é pétrea, ela é constitucional. Então, o que mais me assusta são aqueles, o que nós estávamos conversando antes um pouco. O cidadão comum, nem sempre ele tem acesso à legislação, mas o administrador público, ele tem dever de ter esse conhecimento e tem o dever de cumprir essas normas, né? Então, o que mais me assusta é quando os maus tratos, eles são fomentados e passados por cima pelo poder público, que tem uma obrigação constitucional. Citamos assim, o exemplo, até se tu me permite, dos cavalos. A Constituição do Estado, no artigo 13, ela estabelece que cabe ao município coibir os maus tratos aos cavalos. Não só aos cavalos, aos animais, né? Aos animais no geral. O que nós tínhamos antes? Encaminhávamos os animais às zoonoses, cães, gatos, eles eram exterminados por nada, porque estavam sobrando na face da terra. Hoje, graças a uma lei do deputado Carlos Gomes, isso aí está proibido, né? Mas em relação aos equinos, por exemplo, nós não tivemos a mesma sorte. Porque todo animal que trafega, não posso dizer que não tem exceções nesse meio, mas a grande maioria sofre maus tratos pelo simples fato de estar num ambiente inadequado à natureza dele. E o município o que faz? Ele fomenta isso, ele alimenta isso, em cima de que as famílias que vivem dessa atividade, que na grande maioria é reciclagem de lixo, né, coletadores de lixo informais, que a gente chama, eles não teriam outro meio de sustento. Quando eles arrecadam da sociedade, esse ano mesmo, a título de exemplo, uma publicação, uma matéria jornalística, né, com 50% de contribuintes que se utilizaram do desconto de 20% para pagar menos taxa e menos IPTU, eles arrecadaram 204 milhões. Eu quero saber quanto que seria necessário para eles adequarem essas famílias que, na verdade, merecem, que também são vítimas dessa manipulação política em relação à lei, porque o município já deve a eles muitos anos, porque a nossa Constituição, ela tem 22 anos. Há 22 anos ela proíbe essa tarefa e há mais de 22 anos, mas considerando da lei para cá, essas pessoas vêm trabalhando de graça para o município, vivendo muito mal, e eu posso dizer isso porque fui nas vilas e vi a forma como eles vivem, as péssimas condições que vivem, sem ter conhecimento disso e se agarrando a uma atividade que, além de ilegal, não lhes traz nenhuma dignidade. Porque se nós hoje falarmos com uma família de papeleiros, o que eles entendem por inclusão social? Uma das coisas é ser tratado como nós, cidadãos do bem. E eles são cidadãos do bem. E eles merecem. E o município tem uma dívida grande com eles, que não tem que esperar anos e anos e anos
para pagar essa dívida. Eles têm que resgatar desde já. Fundos para isso existem. Claro. Doutora Valesca, como o cidadão que percebe uma agressão a um animal pode denunciar? Ele vai na polícia, vai na Brigada Militar, ou ele vai no Ministério Público? Como ele denuncia? Bom, como nós não temos delegacias especializadas, que seria um sonho, né? E por enquanto está só no sonho, e espero que esse programa sirva para alertar as pessoas e que elas tenham, quem pode, tem o dever, tem essa iniciativa. Hoje, o crime contra os animais, como é crime, por lei federal, ele é tratado numa delegacia comum. Quando é um crime contra um animal doméstico, cão, um gato, enfim, né? Temos a patrulha ambiental, a Brigada Militar, né? Que é um contingente da Brigada Militar que sempre chega e diz assim, nós não temos contingente, nós não temos matéria-prima para acolher todas as demandas que temos, atendemos todo o Estado, enfim, né? E com esses crimes de trânsito, que são dos animais de tração, cabe a EPTC. Inclusive, isso hoje é certo, porque já tem, o Ministério Público tem um termo de ajustamento de conduta com a EPTC para que ela fiscalize e coíba os maus tratos aos animais, apreendendo os animais, enfim, né? Encaminhando os agentes, os condutores de carroça que assim agem à delegacia e que sejam processados, e como já foram muitos, né? Hoje, mas a EPTC sempre diz, isso não é comigo, é com o batalhão ambiental. E hoje está claro isso, porque através da execução desse termo de ajustamento de conduta que o Ministério Público ajuizou, o juiz da terceira vara da Fazenda Pública já decidiu que cabe sim à EPTC fiscalizar e coibir os maus tratos aos animais que tracionam. E aí que acontece aqueles conflitos que eu dizia no início do programa. Porque é muito fácil, né? Se o cidadão tem um papagaio, tem um macaco dentro de casa, a pessoa denuncia, já está lá o IBAMA, já multa, né? Agora, quando acontece alguma coisa com um animal doméstico, aí já fica mais difícil a situação. Fica mais difícil por quê, Marco Aurélio? Justamente por isso. Primeiro, porque as pessoas não têm consciência. Segundo, porque pode estar naquele malfeitor ali do animal contido um psicopata, que hoje ele está fazendo mal para um animal e amanhã ele já não se contenta mais com isso, ele faz para um ser humano. Né? E fica difícil porque também as pessoas, o particular, ele não tem um órgão de acesso direto que possa lhe dar uma resposta a essa ocorrência que ele está registrando. Porque isso psicologicamente faz muito mal para as pessoas assistirem esse tipo de... Agora, tem uma outra questão que tu falou no IBAMA, e até é bom também, que cabe aqui referir. Eu participei de uns encontros do CONAMA em Brasília, onde se discutia justamente medidas para se coibir os maus tratos, o que seria regulado, enfim, né? E eu conversei muito convivi com pessoas do IBAMA de lá. E na época me passaram um dossiê que eles fizeram uma grande investigação sobre uma suspeita de rinha aqui no Rio Grande do Sul, e gravaram telefonemas, enfim, interceptaram correspondências, né? Tinham uma prova suficiente. Pediram que eu encaminhasse ao procurador-geral na época, que era o Dr. Roberto Bandeira Pereira, né? Para que ele encaminhasse a um órgão especializado do Ministério Público para isso. Foi encaminhado. Foi feita a prisão do proprietário da rinha, foi feita a apreensão dos galos só através de anilhas. E daí, qual era a solução? Onde ia se colocar esses galos? Porque isso é um problema do Estado. Existe uma lei municipal específica para a rinha que proíbe isso, né? O IBAMA não tem onde colocar, o batalhão ambiental não tem onde colocar, o município não tem onde colocar, o Estado não tem onde colocar. E daí, o que tu faz numa situação dessa? É esta a nossa questão. Claro. E nós sabemos que existe, vinculados a órgãos governamentais, áreas, patrimônio que poderia ser destinado a isso e inclusive convertido em bem-estar à sociedade. Como a nossa ONG pretende, por exemplo, fazer um centro de convivência entre o ser humano e os animais. Por isso nós pretendemos agora
não muito longe, adquirir uma área para construir uma sede para propiciar as pessoas a conviverem com os animais e serem cativados pelos animais. Porque toda pessoa que dá uma oportunidade a um animal, eu não sei se é o teu caso que tem algum animal de estimação, mas ela acaba sendo cativada pelo animal. E isso é uma oportunidade que nós queremos dar, inclusive aqueles, por isso o centro de convivência, aqueles que não têm espaço na sua casa, não têm condições de cuidar, ou não sei o quê. Vai no final de semana, ou vai quando tem uma folga e convive com os animais. Claro. E é bom que se frise que o pensamento jurídico reconhece os animais como sujeitos de direito, quer dizer, é respaldado pela Constituição Federal e estadual, no nosso caso. Federal Lei dos e estadual. Crimes Ambientais. Lei dos crimes. Sim, porque isso, o que é o meio ambiente saudável? O que ele faz com o ser humano? Ele gera bem-estar. Não é? Uma das principais coisas. A saúde do ser humano depende disso também. Isso tem que ser visto também, até egoisticamente, para o nosso bem-estar. É isso que eu acho, assim, que as pessoas, elas têm a intuição, elas sentem, mas elas não conseguem organizar esse pensamento em termos, vou proteger a fauna e a flora, claro. Vou preservar. Os animais, eles têm alma, eles têm sentimentos. Está faltando mais campanhas de conscientização da sociedade? Nos Estados Unidos, por exemplo, e aí eu volto a tocar na questão dos Estados Unidos, atores famosos como o Harrison Ford fazem campanhas em prol dos animais, na defesa dos animais. Está faltando isso aqui no Brasil? Aqui nós temos pessoas que têm um destaque popular e que têm esse interesse até na própria mídia, né? E elas não estão tendo espaço para isso. Tanto é que nós temos um exemplo, por exemplo, de uma artista de São Paulo, Luísa Mel. Ela é dedicadíssima à causa animal e ela tinha um programa primeiro específico mostrando as zoonoses, os maus tratos, dando apoio e publicidade a feiras de adoção, enfim, né? Essa moça saiu do ar. Por quê? Porque eles entendem que talvez isso para a mídia, para a empresa privada, não traga a resposta financeira que uma outra coisa possa trazer. A mesma coisa o poder público. Uma obra traz mais visibilidade ao político, uma obra de elevado, viaduto, enfim, né? Do que ele ter uma delegacia de proteção aos animais. Tu não concorda? Concordo. Que o problema é todo econômico. E falar em adoção, creio que a pessoa adotando um animalzinho que está na rua, um cão ou um gato, isso vai ajudar a amenizar o sofrimento desses bichinhos que estão na rua. Ajuda totalmente a amenizar o sofrimento e já foi constatado, pessoas que tiveram esse gesto benevolente, né? Que esse animal, ele tem um reconhecimento tão grande por isso, ele tem uma gratidão incondicional a essa pessoa, que essa pessoa, no fim, ela acaba se sentindo grata ao animal. Chega a inverter, porque o animal, ele é capaz de demonstrar tanto afeto, tanta gratidão, através de proteção da pessoa, companhia, ele é afetuoso, que a pessoa acaba até mudando, entendeu? Ela se sente grata. O que mudou com essa lei que a senhora referiu há pouco, do deputado Gomes, de reprodução de cães e gatos de rua aqui no Rio Grande do Sul? O que mudou é que agora eles fazem assim, eles recolhem o animal, quando é recolhido, né? Eles castram o animal e, no caso, ou eles colocam em adoção, e tem muitos animais, Marco Aurélio, que eles têm assim, eles são de rua, mas é de uma rua que todos cuidam daquele animal, todos alimentam, até levam no veterinário quando é necessário. Então, muitas vezes, quando o animal é de muitos donos, que é o caso, eles devolvem aquela rua porque as pessoas querem aquele animal, né? E aí tem que coibir. Agora, coibir os maus tratos, eles não coibem. Isso eles não fazem. O que eles fazem é assim, o animal que já está na rua, eles recolhem, podem chipar o animal para saber, né,
outra vez que acha aquele animal, já gera até uma reincidência se foi vítima de maus tratos. Agora, é uma coisa muito séria isso. A gente tem notícias até do interior do estado. Pelotas foi um estado que chamou muito atenção, porque meninos arrastaram uma cadelinha grávida até a morte. Santa Maria, um idoso arrastou um cãozinho também pelas ruas, não me lembro se chegou a matar, né? E daí até nesses casos, esses meninos de Pelotas foram adequadamente penalizados. Esse idoso já não foi penalizado. Teve um caso aqui, eu acho que em Osório, que mataram um cão a pauladas, também filmaram ainda. E nada aconteceu. Então essas coisas assim, ó, te deixam muito revoltado, porque é lei. Isso aí não é uma invenção, não é uma loucura, não é um delírio de ninguém. É lei que proíbe os maus tratos e prevê penalização para quem pratica. Claro. E falando em penalização, doutora Valescas, há países que investigam os maus tratos aos animais como um risco à sociedade. Porque se um camarada é capaz de matar um animal com algum requinte, ele também é capaz de matar um ser humano. Há estudos já que dizem que a psicopatia se evidencia já na infância. Quando a criança ela é sádica, ela é cruel com os animais, perversa, né? Ela vai ser um psicopata no futuro. Todo psicopata ele tem esse início de aprendizado e a evolução dele termina no ser humano. Começa com os animais. Começa com os animais, né? Nós tivemos um caso recente aqui em Porto Alegre, e até gostaria de investigar, se fosse possível e não é possível, né? De um pai que matou uma criança de 3 meses à facada, porque tinha se indisposto com a mãe da criança. Será que este homem não teve no passado um histórico deste perversidade contra os animais? É um caso a se pensar. Porque um nenê de 3 meses é tão indefeso quanto um animal. Então, ele tem uma característica de atacar seres indefesos. Aliás, o criminoso, ele ataca a pessoa quando ela está impossibilitada de se defender, né? É uma covardia. Claro. E as penas não são brandas demais? São porque não se prevê pena de reclusão. As penas mais altas são de detenção e multa. E são cumuladas. Restritiva de direitos. Né? Restritiva de direitos também, né? Restritiva de direitos, por exemplo. Até eu gostaria de comentar aqui que nós temos questões que ocorrem aqui no nosso município e que eu vejo que no Paraná foram solucionadas através de uma lei proibindo, que é a questão, por exemplo, dos animais de aluguel para proteção de empresas, terrenos de obra, enfim, né? Isso aí é um absurdo também que se faz com o animal. Essas empresas, elas cobram uma taxa de alguém que precise de um guarda barato na sua obra e levam o animal e abandonam sem água, sem comida, sem nada, né? Muitos ataques de animais que se vê também, que se ouve falar e se lê na imprensa, é em função do quê? É em função dos maus tratos que ele sofre do dono. Porque um animal bem cuidado, bem alimentado e tendo um pouco de atenção e um espaço para se movimentar, dificilmente ele pode atacar em situação de risco, mas não em uma situação normal. Né? Então, essas empresas... E no Paraná, o que aconteceu? Ficou, através da Lei 16.101 de 2009, estão proibidas a prestação de serviço de vigilância por cães de guarda com fins lucrativos no âmbito do Estado do Paraná. No âmbito do Estado. Em São Paulo, o que o Kassab aprovou uma lei que não era de autoria dele, era do vereador, então, na época, Trípoli, proibindo o trânsito de veículos de tração animal. Proibiu. Né? Só que lá em São Paulo, como eles já devem saber que é uma questão de saúde pública, então o lixo não pode ser delegado à coleta para ninguém, na lei eles nem abordam a situação de coleta de lixo, porque é proibido já, naturalmente. Eles simplesmente proibiram o trânsito de veículos de tração animal nas cercanias de São Paulo. Enquanto isso, aqui em Porto Alegre, o vereador Adelis Cel ofereceu um projeto de lei
que foi aprovado pela Câmara Municipal, não foi sancionado ainda pelo prefeito, e todos nós temos expectativa que ele não cometa essa insanidade, obrigando o uso de bolsa coletora de fezes para cavalos que circulam em locais públicos. O cavalo não pode nem circular em local público, agora vai ter que usar uma bolsa. E eu tive a oportunidade de ver na televisão, em seguida que essa lei foi discutida, os coletadores de fezes utilizados nos equinos seriam sacos de lixo. Aquilo ali causaria infecção, gangrena, feridas. O animal já tem que andar atrelado a uma carroça. 3 turnos que a gente sabe que isso acontece, com superlotação de entulhos e lixo, né? E mais um sacolão de lixo, onde, claro, que seria aproveitado também para coletar lixo. Claro. E tem cabimento aqui em Porto Alegre ter uma lei dessas, uma coisa que é proibida. Eu, inclusive, tive a oportunidade de participar de uma reunião promovida pelo Centro de Urbanística, o Centro de Apoio Urbanístico daqui do Ministério Público, onde eu esperei que o vereador Adeli comparecesse, mas estava o vereador Sebastião Melo, que não se recusa ao debate, é uma pessoa muito lúcida, né? Uhum. E como ele, né, teve a iniciativa de fazer essa lei, que não é o nosso ponto na ação que ajuizamos, que o nosso ponto é a Constituição, né? Eu perguntei para ele, porque essa lei, um dos fundamentos dela era coibir os maus tratos aos animais. Eu perguntei se essa lei que saiu da Câmara Municipal também, com aprovação, não ia na contramão da lei dele. Só para fecharmos o nosso programa, um minutinho, que nós já estamos com um espaço bem restrito. Essas pessoas que têm canis particulares, que têm receio, né, acabam acolhendo cães e gatos para não deixar nas ruas. O que a senhora diz? Olha, eu digo que isso na verdade é porque nós não temos outra saída, né? Eu não posso, assim, condenar uma pessoa, penalizar ou condenar uma pessoa que faz isso, porque tem que ver e enxergar nela a boa intenção. Mas, evidentemente, isso não é saudável nem para os animais, nem para as pessoas, porque as pessoas acabam não tendo condições de manter higiene, não tendo condições de manter alimentação, né? Não tendo condições, porque o animal, assim como o ser humano, ele se distingue por temperamento, não por raça, por temperamento, claro, né? Não tendo condições de selecionar os animais por temperamento, uns são mais agressivos até com os próprios animais, vira assim um canibalismo canino, né? E na verdade elas fazem isso com a melhor das intenções, porque não tem aonde colocar os animais. Ok, mais uma vez então agradeço a sua participação, doutora Valesca, até a próxima oportunidade. Nós vamos ficar por aqui e na próxima semana voltaremos com mais um Conhecendo o Ministério Público. Até lá!